Nicolas Machiavelli. 4. Continue indo. Momentum calculado. Hoje a mudança é tão constante que não podemos controlá-la. Se você tentar microcontrolar tudo, perderá mais controle no longo prazo. A solução é deixar ir e seguir em frente com o caos que surge em seu caminho. Nele você encontrará múltiplas oportunidades que mais escapam. Não deixe que os outros o peguem. Siga seu caminho e ajuste sua aparência ao ambiente. Se você bater em paredes ou limites, corra através deles. Não deixe nada atrapalhar seu curso. O curso do traficante. Velhos músicos estagnam e viram peças de museu debaixo de vidro, seguros, fáceis de compreender, tocando repetidamente a mesma canção de sempre. Bebop foi mudança, evolução. Sem mobilidade e segurança. Quem não quer deixar de criar deve mudar. Miles Davis. Quando Curtis Jackson começou como traficante no final dos anos 1980, ele entrou em um mundo caótico. O crack causou furor nas ruas e virou tudo de cabeça para baixo. As conexões de bairro foram desencadeadas. Sempre indo aonde havia dinheiro, essa nova classe de traficantes teve que enfrentar centenas de rivais intrigantes, viciados imprevisíveis, líderes de gangues da velha guarda ansiosos para retomar abruptamente o controle do negócio e a polícia que invadiu a área. Era como o Velho Oeste, para si mesmo quem pode e para quem quer que imponha suas regras. Alguns não aguentaram. Eles queriam estrutura, alguém que lhes dissesse a que horas deveriam se levantar e ir trabalhar. Eles não duraram muito nesta nova ordem. Outros prosperaram em meio a essa anarquia e liberdade. Curtis era um deles. Mas um dia tudo mudou. O poderoso chefão, um gangster da velha guarda, decidiu controlar o tráfico de drogas em Salt City, Queens e conseguiu. Ele colocou Germaine, seu filho, no bairro de Curtis e logo fez cumprir sua lei. Sua família estava lá para colocar o negócio em ordem. Ele venderia cápsulas de tampa roxa por um preço baixo. Esse seria o único produto, suas cápsulas ou nada. Ninguém poderia competir com seus preços, e o contato que o desafiasse seria submetido à força da intimidação. Todos trabalhariam para ele. Curtis achou isso difícil de aceitar. Ele não gostava de autoridade. Várias vezes ele tentou contornar o controle rígido de Germaine na área, roubando sua mercadoria, mas ele e seus agentes sempre o pegavam. No final, deram-lhe uma boa surra e Curtis achou melhor desistir por enquanto. Germaine gostou do espírito independente de Curtis e cuidou dele, instruindo-o sobre o que estava fazendo. Germaine estudou administração e economia durante uma breve estada na prisão. Ele queria dirigir o negócio do crack seguindo um modelo inspirado por algumas das empresas mais bem-sucedidas da América. Ele aspirava controlar o tráfego local por meio de preços baixos e um monopólio absoluto. Foi assim que evoluíram todas as empresas de sucesso, mesmo as mais recentes, como a Microsoft. Ele odiava a desordem da rua, era ruim para os negócios e o deixava inquieto. Um dia ele passou em sua Ferrari vermelha e convidou Curtis para um passeio. Isso trouxe para perto de Bisley Projects, então sob o controle dos faraós, uma gangue envolvida no comércio de crack e famosa por seus métodos violentos. Curtis, cada vez mais incomodado, viu Germaine explicar aos líderes daquele grupo seus planos para o bairro. Ele não permitiria que gangues e agentes livres operassem nas periferias de seu império, também os faraós teriam que entrar no aro, embora ele procurasse uma maneira de beneficiá-los. Sua arrogância aumentava a cada dia. Talvez ele continuasse aquela visita com um ato violento para mostrar aos faraós que ele estava falando sério, mas Curtis tinha um mau pressentimento. Nos dias que se seguiram, ela fez o possível para evitar Germaine. E, de fato, uma semana depois ele foi morto com um tiro na cabeça em uma rua do bairro. Todo mundo sabia quem tinha feito isso e por quê. Nos meses que se seguiram, Curtis pensou muito sobre o que havia acontecido. Parte dele se identificou com Germaine. Ele também tinha grandes ambições e queria construir um império na vizinhança. Mas com tanta competição nas ruas, isso não seria uma tarefa fácil. Era natural então que alguém como Germaine tivesse decidido que o único meio de formar tal império era a força e a criação de um monopólio. Mas foi inútil.
Mesmo que Germaine tivesse vivido mais, muitos dos que operaram nas margens teriam sentido o golpe e teriam feito todo o possível para sabotá-lo. Os viciados devem ter se cansado de seu produto exclusivo, gostavam de variedade, mesmo que apenas na cor das cápsulas. A polícia teria notado sua grande operação e tentado encerrá-la. Germaine viveu no passado, nas ideias concebidas na prisão nos anos 70, a grande era dos barões da droga. O tempo não havia passado para ele, e de acordo com a dinâmica insensível do bairro, ele pagou por aquele erro consumado. Lidar com o caos exigia um novo conjunto de habilidades, uma mentalidade diferente. E Curtis seria o revendedor que desenvolveria essas habilidades. Ao máximo. Para tanto, ele desistiu de todo o desejo de dominar uma área com uma grande operação. Em vez disso, ele começou a experimentar 4 ou 5 estratagemas ao mesmo tempo. Inevitavelmente, um deles entraria em vigor e compensaria os outros. Ele fez questão de sempre ter opções, espaço de manobra no caso de a polícia aparecer e cortar uma de suas vias de acesso. Ele interagiu com viciados, para sondar mudanças em seus gostos e maneiras de atraí-los com um novo plano de marketing. Ele permitiu que aqueles que trabalharam para ele o fizessem quando quisessem, desde que dessem resultados. Ele queria o mínimo de atrito possível. Ele nunca se agarrou a um projeto, parceiro ou maneira de fazer as coisas por muito tempo. Eu continuei. O caos das ruas fazia parte de seu curso, algo que aprenderá a explorar trabalhando de dentro para fora. Operando dessa forma, ele gradualmente construiu um império que talvez superasse aquele que Germaine estava perseguindo. Em 2003, Curtis, agora conhecido como 50 Cent, foi repentinamente imerso no mundo corporativo da América, trabalhando na Interscope Records e lidando com um número crescente de empresas interessadas em fazer parceria com ele. Morador de rua, sem conhecimentos formais de administração, é lógico que esse novo ambiente o tenha intimidado. Mas meses depois, via as coisas de forma diferente. As habilidades que ele havia desenvolvido na vizinhança eram mais do que suficientes. Nos executivos com os quais lidou, percebeu algo muito preocupante. Operavam com convenções que pareciam ter pouco a ver com as incríveis mudanças em curso na esfera dos negócios. A indústria fonográfica, por exemplo, sofreu ataques mortais de pirataria digital, mas os executivos estavam apenas pensando em como manter seu monopólio de propriedade e distribuição. Eles foram incapazes de se adaptar às mudanças. Eles interagiam uns com os outros, não com sua base de clientes, então suas ideias nunca evoluíram. Eles viveram no passado, no qual todos os modelos de negócios eram simples e o controle fácil de alcançar. Eles tinham exatamente a mesma mentalidade de Germaine, e na opinião de 50, um dia também teriam o mesmo destino. 50 manteve suas estratégias de rua, optando por posições flexíveis e espaço de manobra. Isso significou diversificar suas atividades, participando de projetos inusitados em um rapper, Vitamin Water, uma linha de livros, uma aliança com a General Motors e a Pontiac. Essas sociedades pareciam confusas e desordenadas, mas tudo tinha a ver com a imagem imponente que 50 seguia. Formando para si mesmo. Eu estava trabalhando em 5 tentativas ao mesmo tempo. Se um projeto falhou, ele aprendeu com seus erros e seguiu em frente. O mundo corporativo era como um laboratório em que ele constantemente experimentava e fazia descobertas. Ele conviveu com seus funcionários, em todos os níveis, e com seu público, que permitiu alterar suas ideias. O eixo dessa estratégia fluida foi a internet, um espaço caótico com oportunidades infinitas para um traficante como ele. Sem saber exatamente para onde estava indo, começou a montar sua página na internet. Este foi inicialmente um espaço para mostrar novos vídeos e obter feedback do público. Mas logo se tornou uma rede social, que reunia fãs de todo o mundo. Isso deu a 50 espaço ilimitado para comercializar sua marca e acompanhar as mudanças de humor de seu público. Sua página continuou a evoluir, como um ser vivo, ele não restringiu nenhuma mudança. Anos depois, tendo superado a música e alcançado os mais diversos campos possíveis, 50 olharia para trás para ver todos os que havia deixado para trás, executivos de gravadoras, outros rappers e empresários perdidos nas rápidas flutuações da virada do século, uma galeria inteira de Germaines que não fluíam. Quaisquer que fossem as mudanças que viessem,
ele continuaria a prosperar naquele novo oeste selvagem, assim como nas ruas. A atitude dos bravos. Eu inventei 50 cent. Logo chegará a hora de destruí-lo e transformá-lo. Menos 50 cent. Quando crianças, estávamos cercados por muitas coisas desconhecidas e imprevisíveis, pessoas que agiam de forma absurda, fatos difíceis de explicar. Isso nos causou uma enorme ansiedade. Queríamos conhecer melhor o mundo ao nosso redor. O não tão previsível foi associado em nossas mentes com escuridão e caos, que temíamos. Por medo, nasceu em nós o desejo de ter mais controle sobre as pessoas e eventos que estavam além do nosso controle. Mas só sabíamos cumprir esse desejo agarrando e segurando, empurrando e puxando, exercitando nossa vontade da forma mais direta possível para que os outros fizessem o que queríamos. Com o passar dos anos, isso pode se tornar um padrão para toda a vida, mais sutil porque eles são adultos, mas no fundo infantil. Todos os indivíduos com quem nos deparamos na vida são únicos, com energia, desejos e história próprios. Mas, querendo mais controle sobre as pessoas, nosso primeiro impulso é geralmente tentar fazer com que elas se adaptem ao nosso humor e às nossas ideias, a se comportar de maneiras que nos sejam familiares e agradáveis. Cada circunstância na vida é diferente, mas isso incita o antigo medo do caos e do desconhecido. Fisicamente, não podemos tornar os eventos mais previsíveis, mas dentro de nós podemos criar uma sensação de maior controle, apegando-nos a ideias e crenças que nos fazem sentir coesão e ordem. Esse desejo de controle, comum a todos, é a raiz de muitos problemas. Manter as mesmas ideias e maneiras de fazer as coisas torna extremamente difícil nos adaptarmos às mudanças inevitáveis na vida. Se tentarmos dominar uma situação com ações agressivas, essa se torna a nossa única opção. Não podemos transigir, nos adaptar ou esperar um momento mais oportuno, isso significaria abrir mão do controle, e temos medo disso. Ter poucas opções complica a solução de problemas. Forçar os outros a fazer o que queremos que eles façam. Desconfortável, eles inevitavelmente nos sabotarão ou imporão sua vontade contra a nossa. Vemos, portanto, que o desejo de microcontrolar o mundo ao nosso redor tem um efeito paradoxal. Quanto mais tentamos controlar as coisas em nosso ambiente imediato, maior é a probabilidade de perdermos o controle no longo prazo. A maioria tende a acreditar que essas formas de controle direto são poder, algo que exibe força, consistência ou caráter. Mas a verdade é o oposto. Essas formas de poder são fracas e infantis, produto de um profundo medo da mudança e do caos. Antes que seja tarde, adote um conceito de poder mais sofisticado e ousado, com ênfase na fluidez. A vida tem um ritmo e um ritmo específicos, um fluxo incessante de mudanças que pode ser rápido ou lento. Quando você tenta parar mental ou fisicamente esse fluxo agarrando-se a coisas ou pessoas, você fica para trás. Suas ações se tornam desajeitadas porque não estão em sintonia com as circunstâncias atuais. É como nadar contra a corrente em vez de usá-la para se impulsionar. O primeiro e mais importante passo é livrar-se da necessidade de controlar diretamente. Isso significa não ver as mudanças e os tempos caóticos da vida como algo a temer, mas como uma fonte de incentivo e oportunidade. Em uma situação social em que você precisa de aptidão para influenciar os outros, seu primeiro passo deve ser reconhecer a energia de cada um. Veja o que eles carregam consigo e se adapte a isso, e então encontre uma maneira de direcionar essa energia para você. Livre-se da velha maneira de fazer as coisas e adapte suas estratégias ao presente, sempre fluido. Frequentemente, o que parece ser o caos é apenas uma série de fatos novos e difíceis de entender. Mas você nunca conseguirá dar sentido a essa aparente desordem se reagir com medo, tentando fazer com que tudo se encaixe nos padrões que existem apenas em sua mente. Ao absorver os momentos mais caóticos com o espírito aberto, você pode vislumbrar um padrão, por que eles acontecem e como você pode explorá-los. Como parte desse novo conceito, ele substitui os antigos símbolos inabaláveis de poder, pedra, carvalho, etc., pelo da água, o elemento com maior potencial de força na natureza. A água adapta-se a tudo o que passa pelo seu caminho, contornando ou saltando qualquer obstáculo. Desgaste pedras com o tempo. Essa forma de poder não significa simplesmente ceder ao que a vida tem a oferecer e se afastar.
Significa canalizar o curso dos eventos em sua direção, para que a força de suas ações aumente e o impulsione. Em lugares como o bairro, o conceito de fluidez é mais desenvolvido do que em qualquer outro lugar. Nesse ambiente, existem obstáculos em todos os lugares. Aqueles que vivem nela não podem ir e ter uma vida satisfatória fora de seus limites. Se eles tentam controlar muito e se tornam agressivos, eles complicam e encurtam sua vida. A violência que eles iniciam só retorna a eles com igual força. Com tantas limitações físicas, os traficantes aprenderam a desenvolver a liberdade mental. Você não pode permitir que sua mente seja perturbada por todos esses obstáculos. Eles devem continuar pensando, criando novos projetos, novas tentativas, novos rumos na música e no vestuário. É por isso que as tendências mudam tão rapidamente na vizinhança, muitas vezes o motor de novos estilos na cultura em geral. Já para as pessoas, as conexões têm que se adequar às suas peculiaridades, colocando a máscara adequada para cada situação, desviando suas suspeitas. Eles são camaleões consumados. Se conseguirem sustentar essa fluidez mental e social, podem sentir um grau de liberdade que ultrapassa todos os limites físicos da vizinhança. Você também enfrenta um mundo cheio de obstáculos e limitações, um novo ambiente onde a competição é mais global, complicada e intensa do que antes. Ao conectá-los, busque sua liberdade na fluidez de seus pensamentos e em sua constante inventividade. Isso significa mais disposição para experimentar, para tentar vários projetos sem medo de falhar aqui ou ali. Significa também buscar constantemente o desenvolvimento de novos estilos, novos rumos a seguir, para se libertar da inércia que vem com a idade. Em um mundo cheio de pessoas que são muito convencionais em seu modo de pensar, que respeitam demais o passado, essa fluidez se traduzirá inevitavelmente em poder e mais espaço de manobra. Todos os bravos homens da história revelam grande habilidade para lidar com o caos e usá-lo em seu proveito. Não há melhor exemplo disso do que Mao Zedong. A China era, na década de 1920, um país à beira de uma mudança radical. A ordem imperial que a sufocou por séculos finalmente se dissolveu. Mas temendo a desordem que poderia ser desencadeada em um país tão vasto, os dois partidos que disputavam o controle, nacionalista e comunista, optaram por tentar conter a situação o melhor possível. Os nacionalistas ofereceram à velha ordem imperial uma nova face. Os comunistas decidiram impor o modelo de Lenin à China, lançar uma revolução proletária centrada nas áreas urbanas, controlar cidades-chave e exigir dos seus seguidores adesão estrita ao dogma do partido. Isso deu. Resultou na União Soviética, gerando ordem em pouco tempo, mas não teve relevância na China. No final daquela década, essa estratégia estava falhando lamentavelmente. À beira da aniquilação, os comunistas se voltaram para Mao, que tinha um conceito totalmente diferente sobre o que fazer. Mao cresceu em uma aldeia, entre a vasta população de camponeses do país. Como parte de sua educação, ele mergulhou no antigo sistema de crenças do taoísmo, que via a mudança como a essência da natureza e o ajuste a ela como a fonte de todo o poder. De acordo com o taoísmo, no final você é mais forte se tiver uma suavidade que lhe permite dobrar e se adaptar. Mao não tinha medo do grande tamanho e da população da China. O caos que isso poderia representar seria simplesmente parte de sua estratégia. Sua ideia era contar com a ajuda do campesinato, para que os soldados comunistas pudessem se espalhar pelo campo como peixes na água. Mao não atacaria centros urbanos nem tentaria ocupar uma parte específica do país. Em vez disso, moveria o exército em todas as direções, como uma força vaporosa que atacaria e então desapareceria, sem que o inimigo jamais soubesse de onde tinha vindo ou o que estava planejando. Essa força de guerrilha se manteria em constante movimento, não para dar trégua ao inimigo, mas sim uma sensação de caos. Os nacionalistas representavam a corrente oposta da guerra, convencional em sua essência. Quando Mao finalmente lançou seu novo estilo guerreiro contra eles, eles não conseguiram se adaptar. Eles permaneceram em posições-chave enquanto os comunistas os cercavam nos vastos espaços chineses. O controle dos nacionalistas foi reduzido a poucas cidades, e logo se desintegrou completamente, em um dos reveses mais rápidos da história militar. Entenda, não apenas o que você faz deve fluir, mas também como você o faz.
Suas estratégias, seus métodos de atacar problemas devem se adaptar continuamente às circunstâncias. Estratégia é a essência da ação humana, a ponte entre uma ideia e sua realização. Muitas vezes as estratégias estão congeladas em convenções, à medida que as pessoas imitam cegamente o que já funcionou. Ao manter suas estratégias em sintonia com o momento, você pode ser um povo de mudança, que quebra essas formas ultrapassadas de agir e, enquanto isso, atinge um poder formidável. A maioria das pessoas é rígida e previsível, e isso a torna um alvo fácil. Suas estratégias imprevisíveis e fluidas a deixarão louca. Ele não será capaz de prever seu próximo passo ou entendê-lo. Normalmente, isso será suficiente para amolecê-lo ou rasgá-lo. Chaves para a coragem. Por isso, quando consigo uma vitória, não volto a usar a mesma tática, mas, respondendo às circunstâncias, vario os meus métodos infinitamente, é como a água, que se adapta aos acidentes do terreno. Sun Tzu. Em algum momento de nossa vida, todos nós experimentamos uma sensação de impulso. Talvez façamos algo que nos toque e recebamos reconhecimento por isso. Essa tensão positiva nos enche de uma autoconfiança incomum, que por sua vez nos torna atraentes para os outros. Transbordando de fé em nós mesmos, realizamos outra boa ação. E mesmo que não seja totalmente perfeito, a essa altura as pessoas tenderão a ignorar os patches. A aura de sucesso nos cobre. Muitas vezes, uma coisa boa parece suceder à outra. Isso continuará até que, inevitavelmente, interrompamos o curso. Talvez exageremos em um ato que quebra o encanto, ou repetimos a mesma coisa e as pessoas se cansam de nós e procuram outra pessoa. O impulso oposto pode então nos afligir com a mesma rapidez. Nossas inseguranças começam a atrapalhar, pequenas imperfeições que as pessoas antes ignoravam agora parecem óbvias. Começamos uma onda de azar e a depressão cada vez mais nos imobiliza. Em qualquer uma das extremidades do espectro, reconhecemos o fenômeno, mas o tratamos como místico, além do controle e explicação consciente. No entanto, não é tão misterioso quanto pensamos. Em meio a cada onda de impulso, tendemos a nos sentir mais abertos, nós nos deixamos levar. A segurança que temos quando as coisas vão bem faz com que as pessoas abram caminho para nós ou se juntem a nós, o que dá força adicional às nossas ações. Às vezes, um senso de urgência, temos que fazer algo, nos leva a agir de maneira especialmente enérgica, desencadeando uma onda de calor. Isso geralmente é acompanhado pela impressão de que temos pouco a perder tentando algo sem medo. Talvez, sentindo-nos um pouco desesperados, vamos nos soltar e experimentar. O que liga tudo isso é que algo se abre em nós e nos permitimos uma maior variedade de movimentos. Nosso estilo se torna mais livre e ousado, e nos movemos com o fluxo. Quando, por outro lado, uma onda de calor acaba, geralmente é devido a algo que fizemos, uma espécie de autossabotagem inconsciente. Reagimos contra nossa facilidade por medo de onde ela pode nos levar. Tornamo-nos conservadores e o fluxo de energia para, retornando lentamente à estagnação e à depressão. De muitas maneiras, controlamos esse fenômeno, embora não em um nível suficientemente consciente. Entenda, o impulso na vida vem de uma maior fluidez, da vontade de experimentar mais coisas, de agir com menos limitações. Em muitos níveis, isso continua difícil de ser colocado em palavras, mas, ao compreender o processo, tornando-se consciente dos elementos envolvidos, você pode predispor favoravelmente seu pensamento à exploração de todas as viradas positivas em sua vida. Vamos chamar isso de momentum calculado. Pratique e domine os 4 tipos de fluência a seguir para esse propósito. Fluidez. Quando Leonardo da Vinci era jovem, meados do século XV, o conhecimento havia sido imobilizado em compartimentos rígidos. Em um setor estavam a filosofia e a escolástica, em outra, as artes, então consideradas ofícios quase simples e, em outra ainda, a ciência, ainda não muito empírica. Nas margens estavam todas as formas de conhecimento secreto, as artes ocultas. Da Vinci era filho legítimo de um tabelião, e por causa dessa posição social obscura, foi-lhe negada a educação formal usual, que acabou sendo para melhor. Sua mente estava livre de todos os preconceitos e categorias rígidas de pensamento que prevaleciam naquele período.
Foi aprendiz no estúdio do grande artista Verrocchio. E assim que ali começou a adquirir a profissão de desenhista e pintor, deu-se início a um processo que o levou a formar uma das mentes mais originais da história da humanidade. O conhecimento em um campo simplesmente despertou em Da Vinci um desejo insaciável de aprender mais em um campo relacionado. O estudo da pintura conduziu-o ao do design em geral, o que o levou a se interessar pela arquitetura. Daí, prosseguiu no estudo da engenharia, do fabrico de maquinaria e estratégia de guerra, da observação dos animais e da mecânica do movimento aplicável à tecnologia, do estudo dos pássaros e da aerodinâmica, da anatomia animal e humana, da relação entre as emoções e os seres humanos, fisiologia e assim por diante. Essa incrível torrente de ideias se espalhou até mesmo por áreas do ocultismo. A mente de Da Vinci não conhecia limites, ele estava procurando as relações entre todos os fenômenos naturais. Nesse sentido, ele estava à frente de seu tempo e foi o primeiro renascimento. Suas descobertas em vários campos seguiram um impulso, a intensidade de uma levou à outra. Muitos não o compreenderam e acreditaram que era excêntrico e até errático. Mas grandes patronos como o rei Francisco I da França e até César Borgia reconheceram seu gênio e tentaram explorá-lo. Hoje voltamos a um ponto semelhante à era pré-renascentista. O conhecimento novamente ficou imobilizado em categorias rígidas e os intelectuais estão isolados em guetos. Pessoas inteligentes são consideradas sérias porque estão presas a um campo de estudo no qual sua visão é cada vez mais míope. Quem quer que cruze essas fronteiras inflexíveis é inevitavelmente considerado um diletante. Depois da faculdade, todos somos incentivados a nos especializar, aprender bem uma coisa e persistir. Acabamos sufocando na estreiteza de nossos interesses. Com todas essas restrições, o conhecimento não flui. Mas a vida não tem essas categorias, são meras convenções que obedecemos cegamente. Da Vinci continua a ser o ícone e a inspiração para uma nova forma de conhecimento. Nele, o que importa são as relações entre as coisas, não o que as separa. A mente tem um impulso próprio, quando ele é encorajado e descobre algo novo, ele tende a encontrar outros tópicos para estudar e iluminar. Todas as grandes inovações da história vêm de uma abertura à descoberta, de uma ideia que leva a outra, às vezes vinda de campos não relacionados. Você deve desenvolver esse espírito e o mesmo desejo insaciável de conhecimento. Isso resultará da expansão de seus campos de estudo e observação, deixando-se levar pelo que descobrir. Você verá que terá ideias inesperadas, que o levarão a novas práticas ou novas oportunidades. Se seu buquê acabar, você terá desenvolvido sua mente em outras direções que poderá explorar. Fluidez emocional. Somos emocionais por natureza. É nossa forma primária de reagir aos eventos, só mais tarde podemos perceber que essas respostas emocionais podem ser destrutivas e devem ser contidas. Você não pode reprimir essa parte de sua natureza, nem deve tentar. É como uma avalanche que o esmagará ainda mais se tentar contê-la. O que você deve fazer com as inúmeras emoções que o assaltam diariamente é deixá-las escapar, nunca se apegar a uma por muito tempo. Você pode se livrar de todos os sentimentos obsessivos. Se alguém disser algo que o incomode, encontre uma maneira de fazer esse sentimento passar logo, desculpando o que a pessoa disse, minimizando ou esquecendo. O esquecimento é uma habilidade que você deve desenvolver para ser emocionalmente fluente. Se você não consegue evitar ficar com raiva ou indignado no momento, esteja determinado a não permitir que esse sentimento persista no dia seguinte. Quando você se apega a emoções como essa, é como se você estivesse usando uma venda. Nesse momento, você só vê e sente o que a emoção lhe dita e perde o contato com a realidade. Sua mente fica atolada em sentimentos de fracasso, decepção e desconfiança, o que lhe dá a falta de jeito de quem está fora de sintonia com o momento. Sem perceber, todas as suas estratégias são infectadas por essas emoções, desviando você de seu curso. Para combater isso, aprenda a arte de contrabalançar. Quando estiver com medo, force-se a agir com mais ousadia do que o normal. Quando sentir um ódio excessivo, procure um objeto de amor ou admiração no qual possa se concentrar intensamente. Uma emoção forte tende a cancelar a outra e ajudá-lo a superá-la. Pode parecer que um profundo sentimento de amor, ódio ou raiva pode servir para impulsioná-lo a um projeto, mas isso é ilusório.
Essas emoções lhe dão uma onda de energia que se esgota rapidamente, deixando-o tão deprimido quanto o excitou a princípio. Mais do que isso, você precisa de uma vida emocional equilibrada, com menos altos e baixos. Isso não apenas o ajudará a seguir em frente e a superar obstáculos insignificantes, mas também afetará a percepção que outras pessoas têm de você. Eles vão acabar vendo você como alguém que não perde a calma sob pressão, com mão firme, e vão te julgar como um líder. Preservar essa firmeza manterá o fluxo positivo em andamento. Fluidez social. Trabalhar com pessoas em qualquer nível pode ser complicado. Eles trazem suas diferenças e energia para um projeto, bem como seus próprios interesses. A tendência natural de um líder é abafar essas diferenças e manter todos na mesma página. Isso parece ser a melhor coisa a fazer, mas a verdade é que decorre do medo que uma criança tem do imprevisível. E no final é contraproducente, porque quem trabalha para você investe cada vez menos energia na tarefa. Após um início entusiástico de seu plano, o descontentamento de seus colaboradores pode rapidamente sufocar o ímpeto que você desenvolveu. No início de sua carreira, o grande diretor sueco Ingmar Bergman usou um método tirânico com seus atores, mas, insatisfeito com os resultados, decidiu experimentar algo diferente. Eu estava esboçando o roteiro de um filme, deixando o diálogo quase indefinido. Ele então convidou seus atores para adicionar sua energia e experiências à mistura e moldou o diálogo com base em suas reações emocionais. Isso deu vida ao roteiro, e às vezes, envolvia a reescrita de partes da trama. Ao trabalhar com atores desse nível, Bergman mostrou-se ao clima, refletindo sua energia como um meio de fazê-los relaxar e se abrir. Ele permitiu isso cada vez mais à medida que sua carreira evoluía e os resultados eram incríveis. Os atores passaram a apreciar esse procedimento, pois os fazia se sentir mais envolvidos e comprometidos. Eles queriam trabalhar com Bergman e transferiram esse entusiasmo para a apresentação dele, cada um melhor que o anterior. Os filmes de Bergman tinham um ar muito mais convincente e atraente do que aqueles estruturados em torno de um roteiro rígido. Seu trabalho cresceu em popularidade à medida que ele progredia nesse processo colaborativo. Este deve ser o seu modelo em qualquer projeto que envolva grupos. Ele fornece a estrutura, com base em sua experiência e conhecimento, mas fornece escopo para o plano a ser definido por aqueles que dele participam. Desta forma, eles se sentirão mais motivados e criativos, o que dará ao projeto maior força e fluidez. Mas não vá muito longe, defina o tom e a direção geral. Simplesmente se liberte da terrível necessidade de forçar os outros a fazerem o que você deseja. Com o passar do tempo, você verá que sua habilidade de guiar com tato a energia das pessoas em sua direção lhe dá uma gama mais ampla de controle sobre a forma e os resultados de um projeto. Fluidez cultural. Nos anos 1940, o grande saxofonista Charlie Parker revolucionou o mundo do jazz ao inventar o estilo conhecido como bebop. Mas ele logo viu se tornar a regra convencional e, anos depois, deixou de ser a figura revolucionária que os fãs reverenciavam. Os artistas mais jovens levaram sua invenção a outros níveis. Isso o afetou muito e o mergulhou em uma espiral descendente, morrendo muito jovem. O trompetista Miles Davis fazia parte do conjunto de Parker e testemunhou seu declínio. Davis entendeu o cerne da questão. O jazz é uma forma musical incrivelmente fluida, passando por grandes mudanças em curtos períodos de tempo. E porque os músicos negros não eram homenageados ou cuidados na América, aqueles que foram surpreendidos por uma nova tendência tiveram que sofrer um destino terrível, como Parker. Davis prometeu vencer essa dinâmica. Sua solução foi nunca se contentar com um estilo. A cada 4 anos, ele reinventava radicalmente sua música. O público tinha que acompanhar essas mudanças, e na maioria das vezes ele o fazia. Esta foi em pouco tempo uma profecia que se cumpriu, pois acreditava-se que Davis estava envolvido em todas as tendências recentes, e sua nova música foi estudada e imitada. Como parte dessa estratégia, sempre contratou os intérpretes mais jovens para seu conjunto, para aproveitar a criatividade dos jovens. Ele desenvolveu, assim, um ímpeto firme, que o libertou do declínio usual na carreira de músico de jazz. Ele manteve sua inventividade por mais de 30 anos, algo inédito no gênero. Entenda,
Você existe em um determinado momento cultural, com sua fluência e estilo próprios. Você é mais sensível a essas flutuações no paladar quando é jovem e geralmente anda com o presente. Mas, quando você fica mais velho, tende a se prender a um estilo desatualizado, que associa a empolgação da juventude. Com o tempo, seguir seu estilo pode ficar ridículo, você parecerá uma peça de museu. Seu impulso vai acabar, pois as pessoas vão acabar catalogando você em um período muito estreito. Encontre uma maneira de se reinventar regularmente. Não copie a última tendência, isso faria você parecer igualmente ridículo. Simplesmente redescubra sua atenção juvenil para o que está acontecendo ao seu redor e incorpore o que você gosta em um novo espírito. Divirta-se moldando sua personalidade, colocando uma nova máscara. A única coisa que você tem que temer é ser uma relíquia social e cultural. Mudança de perspectiva. Na cultura ocidental, tendemos a associar força de caráter com consistência. Acredita-se que aqueles que mudam muito suas ideias e imagem não são confiáveis, sendo até considerados demoníacos. Honramos aqueles que são fiéis ao passado e a certos valores eternos. Pelo contrário, aqueles que rejeitam e mudam as convenções vigentes são considerados destrutivos, pelo menos inveja. O grande escritor florentino Nicolas Machiavelli viu os valores de coerência e ordem como produto de uma cultura temerosa e como algo a mudar. Em sua opinião, nossa natureza fixa, nossa tendência a se apegar a uma linha de ação ou pensamento, isso é apenas a fonte da miséria e da incompetência humana. Um líder pode chegar ao poder por meios ousados, mas quando os tempos mudam e exigem uma atitude mais cautelosa, ele tende a permanecer com seu método destemido. Não é forte o suficiente para se adaptar, ele está aprisionado em sua natureza permanente. O que o elevou acima dos outros então se torna uma fonte de suruim. Para Maquiavel, os verdadeiramente poderosos são aqueles que podem moldar seu caráter, invocar as qualidades necessárias para o momento e se curvar às circunstâncias. Aqueles que se mantêm fiéis a uma ideia ou valor sem se autoexaminar costumam ser os piores tiranos. Eles fazem os outros se conformarem com conceitos desatualizados. São forças negativas que impedem a mudança necessária para que toda a cultura evolua e prospere. É assim que você deve operar. Esforce-se ativamente para superar essa natureza fixa. Tente deliberadamente um método e estilo diferente dos que está acostumado, para ter uma ideia de uma possibilidade diferente. Você acabará vendo períodos de estabilidade e ordem com desconfiança. Algo está errado em sua vida e em sua mente. Pelo contrário, os momentos de mudança e caos aparentes são o que o enriquecem. Eles fazem sua mente e seu espírito de repente ganharem vida. Se você chegar a este ponto, terá muito poder. Não há nada a temer nos momentos de transição. Dê as boas-vindas a eles e até mesmo os induza. Em vez disso, você tem medo de se sentir sujeito e estabelecido. As pessoas gostam de se estabilizar. Mas somente quando está desestabilizado ainda há esperança para isso.